Vamos lá, então. Todo mundo aí? Podemos começar? Pode, fica à vontade. Pode começar. Pode sim, Então, vamos lá, professor. pessoal. Então, boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa aula 2, que vai falar sobre o processo unificado de software. Vai continuar falando sobre o processo unificado de software. O assunto de hoje, né? Nós vamos falar sobre as fases e as disciplinas do Rational Unified Process. Tá bom? Então, na última aula, nós falamos de um contexto geral sobre o Rational Unified Process, falamos algumas coisas importantes, né? Que o RUP é um framework de processos, né? Que a gente utiliza para criar uma metodologia, né? Para que os projetos sejam feitos debaixo de um padrão de processo, né? É uma forma de levar inteligência para dentro da empresa, né? A gente não depender da senioridade das pessoas, mas sim da inteligência da empresa, dos processos da empresa para capacitar as pessoas a produzirem software bem, tá? E hoje nós vamos falar das fases e das disciplinas. A gente falou também que o Rational Unified Process ele foi desenvolvido olhando 3 conceitos básicos. Um conceito que é a maneira como ele é gerenciado, né? De maneira interativa, incremental, né? E interativa, quer dizer, a gente transforma um grande projeto, né? Um projeto enorme, em projetinhos pequenos, né? Como a gente vê aqui, né? Interação 1, 2, 3, 4, várias interações, né? Cada interação dessa vai entregar o resultado, né? Para o cliente final, tá? De maneira incremental, a cada nova iteração eu entrego algo com mais funcionalidades presentes, tá? A gente falou também que é orientado à arquitetura, e isso é sensacional, porque ele permite que a equipe de desenvolvimento consiga ter mais que só que a visão funcional, né, que é a visão das funcionalidades, mas também mais 4 visões, né, que é a visão de implementação, que é a visão de implantação, que é a visão de processo e a visão lógica, né? Que a gente viu na última aula, né? Que é a visão da lógica a lógica dos processos, a segurança, a visão da lógica dos algoritmos, né? A especificação dos algoritmos, a inter-relação entre os componentes, tá? A gente também viu que a implantação, né, a visão de implantação, é a visão de como o software pronto vai estar distribuído na infraestrutura que a empresa fornecer, né? Então, o servidor de aplicação vai estar lá os pacotes de lógica, de regra de negócio, no servidor de banco de dados vai estar o pacote com as procedures, com o banco de dados, né? Que na camada de apresentação, front-end, vai estar um HTML, alguma coisa lá no cliente final, né? Então, a gente viu que essa segunda visão, que é a visão de arquitetura, é importante pra caramba, né, para fazer um software bom, né? E, por fim, a gente também viu que ele é orientado, ele é centrado no caso de uso, né? E como o caso de uso mapeia uma funcionalidade, né? E uma funcionalidade, um requisito funcional, é uma funcionalidade que tem que existir, uma necessidade do cliente que tem que existir no software, né? Então, a gente falou até por vocês que a gente até podia falar que o RUP é orientado à necessidade do cliente, né? Porque se ele é orientado a causa de uso, todas as decisões que tem a partir, nascem a partir da captura e do tratamento do caso de uso, dos requisitos, então, puxa vida, é um processo totalmente orientado às necessidades do cliente, tá? Então, esse é um resumo da aula que a gente viu na última semana, né? Começando a aula de hoje, a gente está vendo aqui as 4 fases, que a gente já falou até, né? Concepção, elaboração, construção e transição. E do lado esquerdo, a gente vê aqui na vertical as disciplinas. Do lado direito, aqui, vocês estão vendo aqui, um exemplo de disciplina, né? De detalhe de disciplina. Então, veja que uma disciplina aqui, ela vira um fluxo de trabalho desse lado aqui, né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre fases, sobre objetivos e a finalidade de cada fase, e disciplinas, os objetivos de cada uma das disciplinas. Depois,
nós vamos trabalhar ainda mais umas 2, 3 aulas detalhando os fluxos de trabalho, que esse desenho aqui, né, das disciplinas em modelagem de negócio, requirements, que é requisitos, análise de design, que é arquitetura, e implementação, que é código. Tá? Então, a gente depois vai falar, cada um desses caras aqui, a gente vai entrar no detalhe para dar subsídios para que vocês possam, a partir de então, construir a metodologia que eu estou pedindo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, então olha só que interessante, né? No eixo do horizontal, a gente vai ter as fases: iniciação, elaboração, construção, transição, né? Ela mostra o tempo, né? O tempo em que cada coisa, em que cada objetivo deve ser alcançado. Então, a iniciação tem um objetivo, né? Então, naquele tempo, eu tenho que alcançar o objetivo da iniciação com a execução dos fluxos de trabalho de cada uma das disciplinas. Então, veja que interessante, né? Na iniciação, eu tenho uma carga muito grande da disciplina de negócios, uma carga muito grande da disciplina de requisitos, um pouquinho de arquitetura, quase nada de construção, testes, muito pouco, não tenho nada de implantação, porque o projeto começou agora, mudança, muito pouco, né? Então, olha que interessante, a carga maior aqui é para a descoberta, né, do que eu tenho que fazer no software, né? A descoberta está aqui, no comecinho. Então, a iniciação, elas vão ter objetivos, e nesse prazo da iniciação, dessa fase de iniciação, né? Então, a fase é aquilo que começa numa data, termina numa data. Isso é uma fase, um marco bem determinado, com um objetivo bem determinado. Aí você fala, qual que é a diferença do processo, né? Os processos que estão aqui, são as disciplinas, eles podem acontecer em vários momentos diferentes do projeto. A iniciação acontece só aqui, no começo do projeto. Eu posso ter 12 inícios, né? Se a gente vai pensar em interação, eu posso ter 2, 3, 4, 5 iniciações. Lógico, né? Mas para cada iteração, eu tenho a minha iniciação. Para cada elaboração, para cada arquitetura, desenvolvimento de arquitetura, eu vou ter várias elaborações, né? Então, naquele período que eu estou desenvolvendo e entregando para o meu cliente o software, eu estou passando por essas 4 fases aqui novamente, né? Então, dentro daquele... E eu continuo tendo, né? O objetivo da iniciação não se muda, né? É entender o que eu preciso entregar naquela iteração, a arquitetura daquela iteração, a construção daquela iteração e a transição para a produção daquela iteração também, né? Então, a gente está mostrando aqui o ciclo de vida, né? Como vai ser desenvolvido o software, né? Então, me começa com a iniciação, elaboração, construção, já faço transição e já começo uma nova iniciação, que seria uma outra iteração, para a próxima entrega. Então, o eixo da horizontal das fases, ele determina aspectos relacionados ao ciclo de vida do projeto. Ele representa um aspecto assim, dinâmico do processo, né? E é como essas fases elas vão demonstrar de que maneira a equipe vai construir o software, né? Ela vai construir, por exemplo, no modo antigo, análise estruturada. Faz toda o requisito, aí acabou, aprovou todo o requisito, começa a fazer análise. Acabou toda a análise, começa a fazer projeto. Acabou todo o projeto, começa a fazer o código. Acabou todo o código, vai testar. Testou, entrega tudo. É assim que eu vou, é esse comportamento, é dessa forma que eu vou, é dessa dinâmica que eu vou entregar o software? Ou não? Eu faço a iniciação só daquilo que eu vou entregar agora, monto a arquitetura só daquilo que eu escolhi para entregar agora, construo só aquilo que eu especifiquei e coloco em produção aqueles poucos requisitos que meu cliente pediu. Bom, volto,
e vou começar a fazer a iniciação de novo, da próxima iteração, da próxima entrega que eu vou fazer. Veja que é uma outra forma completamente diferente, né? É um ciclo de vida muito diferente do ciclo de vida inicial, daquele primeiro ciclo de vida que eu passei para vocês. Na vertical, eu vou representar aqui na vertical, né, o eixo das disciplinas, na vertical, aspectos relacionados a como um conjunto de atividades estão agrupadas. De que forma que essas atividades estão agrupadas para que cada fase possa alcançar o seu objetivo. Então, como é que eu agrupei as atividades de modelagem de negócio? Como é que eu agrupei as atividades de análise de requisito? Como que eu agrupei as atividades de arquitetura, que é a análise de design? Como que eu agrupei as atividades de codificação, de teste, de implantação, de gerência de mudança, gerência de projeto, de ambiente? Então, aqui, eu descrevo, né, as disciplinas em termos de componentes, né? Então, o RUP agora eu vou descrever em termos de componentes das disciplinas que formam esse eixo da vertical, né? Então, eu vou agrupar essas atividades dentro das disciplinas, e essas disciplinas eu vou detalhar elas num conjunto de atividades. Esse conjunto de atividades vai estar relacionado a um fluxo de trabalho, né? A gente viu aqui, ó, a um fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho tem uma sequência. Ele tem uma sequência pré-determinada, né? Então, eu consigo, olhando para o fluxo do trabalho, entender quais atividades, em que momento, em que condições eu executo as atividades, e quais atividades têm suas precedências, né? Atividade de análise de problema tem alguma precedência? Quando começa? Toda vez eu começo por ela? Não começo por ela? Essas decisões eu não preciso tomar. O próprio RUP, da forma como ele foi especificado, ele já mostra para você, né? Então, no eixo da horizontal, o ciclo de vida, tá? Que são as fases, e no eixo da vertical, o agrupamento das atividades e a maneira lógica, né? E a sequência lógica de como essas atividades vão ser executadas em cada uma das fases do projeto. Tranquilo, pessoal? Ficou bom? Ficou. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Priscila, dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Carlos, Tá. dúvida? Tá tranquilo, professor. Tá ótimo, então. Vamos começar, Eduardo. Dúvida? Giovanni, dúvida? Alguém tem dúvida? De boa. Tranquilo, professor. Então, Beleza. vamos continuar, então. Continuando, a gente vai falar agora um pouco sobre as fases do processo. Então, a gente já falou que as fases do RUP, elas vão determinar o ciclo de vida, que é tipicamente evolutivo, né? A gente vai evoluindo, vai incrementando pequenas iterações e já entregando para o cliente usar. Bacana? E vocês vão ver que o que eu estou falando hoje, nós vamos repetir muito quando nós falarmos de Scrum, quando nós falarmos de Team Program, quando nós falamos de método ágil, nós vamos repetir praticamente tudo isso aqui, porque isso, o ciclo de vida evolutivo, interativo, incremental, é a base para todos os outros métodos ágeis, tá bom? Então, a gente falou também que é uma forma eficiente de organizar, né? Para a gente entender de que eu sabendo quais objetivos eu tenho que alcançar naquele período de projeto, então a minha gestão ela fica mais efetiva, tudo bem? Então, essas fases que aqui estão, elas têm uma conexão, né, uma conotação de tempo, de evolução de projeto, né? O projeto começa, ele vai andando, ó, a gente vai tendo uma evolução, né, dentro do projeto, né? Então, a gente podia falar assim, qual é o objetivo de cada pedacinho desse ciclo de vida, né? Quando a gente falar de iniciação, a gente vai ter depois falar com um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de detalhe.
Mas vamos falar de maneira macro, né? De maneira macro, quais são os marcos, né, os pontos importantes que cada uma dessas fases marca dentro do RUP? Isso é importantíssimo para a gente, pessoal. O principal marco da iniciação, né, é definir, é ter o ciclo de vida da gente lá. Quando a gente fala de iniciação, nós estamos definindo o início do ciclo de vida do projeto. Tudo bem? Quando nós falarmos de arquitetura, né, quando a gente fala de elaboração, o grande marco da elaboração é a arquitetura, é eu ter uma arquitetura do ciclo de vida. Como é que esse cara, né, como é que vai ser essa arquitetura, né? Quando eu falar de construção, é do recurso operacional, né? De como eu vou criar os meus objetos computacionais. E quando eu falar de transição, o grande marco, né, é a liberação do produto para uso do usuário do cliente, do usuário final. Tudo bem? Com os principais objetivos, eu posso falar que na iniciação, o principal objetivo que a gente tem é identificar a lista de requisitos do sistema, os requisitos funcionais, que são as funcionalidades, e os não funcionais, que são as restrições, tá? Dessa forma, fechar o escopo que o sistema tem que ter, então, qual é o escopo do projeto, tá? E se eu tenho os requisitos funcionais e não funcionais e fechei o escopo do sistema, então eu consigo calcular o prazo e o custo desse projeto, tudo bem? E também consigo identificar quais os riscos em potencial que eu preciso iniciar. Então, na fase de iniciação, eu tenho alguns objetivos bem marcantes em o escopo do sistema, o fechamento do escopo, a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais, né? A determinação do custo do projeto, o orçamento que eu preciso para construir aquele projeto e o prazo, o cronograma do projeto. E os riscos que eu preciso gerenciar. Bacana? Quais são os artefatos típicos da iniciação? Um documento de visão, que é um documento de negócio, que vai mostrar lá por que a empresa está... É um documento feito pela área de negócio, por que eu estou fazendo esse sistema, quais os objetivos de negócio estão amarrados a esse sistema que eu vou fazer, né? Quais os benefícios que esse sistema traz para as áreas de negócio, se ele vai trazer dinheiro para a empresa, ou se ele vai reduzir o custo, se ele vai aumentar as vendas, né? Qual que é a estratégia de negócio da empresa que está amarrada à entrega, à entrada desse sistema em produção, tá? Um outro documento que a gente vai ter, um outro artefato que a gente vai ter é a lista de riscos. Isso a gente vai trabalhar bastante, né? Quais são os riscos que eu tenho que gerenciar e de que forma eu vou gerenciar cada risco que está lá, né? O plano de iteração, que é o plano de projeto. Então, o que vai ter na primeira, quantas iterações eu vou fazer, né? E depois separar os requisitos funcionais nessas iterações, para que depois eu detalhe em cada uma das iterações, cada requisito funcional que eu coloquei lá. Então, lembre-se que nesse momento, quando eu tenho o requisito, eu ainda não tenho as regras de negócio detalhando esses requisitos. Eu só sei que eu vou receber produto. Aquela regra que eu não posso receber um produto com data menor, data de validade menor que 60 dias, não é na iniciação que eu levanto, é na elaboração. Então, na iniciação, eu só sei que eu vou entregar uma funcionalidade que chama receber produto, tá bom? Então, eu vou detalhar o receber produto em tempo de arquitetura, tá bom? O glossário de termos, que, lembra, o que é um embossing? Então, temos como embossing e outros termos que a gente usa bastante, né, em negócios, né, por exemplo, embossing, eu já falei para vocês, né, é a junção, né, a materialização do cartão de crédito, é juntar a parte digital com o plástico do cartão, criando o cartão físico, é o processo de embossing, né, de montar, embossing no cartão. Então, com certeza, se nós tivéssemos um projeto agora de cartão de crédito,
a palavra embossing estaria nesse glossário de termos aí. Tudo bem? Também, pessoal, não é só termo técnico, não. Outro dia a gente estava no cliente e ele não sabia, a cliente nossa não sabia o que era o requisito funcional, ela não sabia o que era a regra de negócio. Então, a gente falou, fica tranquila que nós vamos apresentar um glossário, a gente vai apresentar para você. E eu pedi para o pessoal evitar, né, usar termos mais técnicos. Né? A gente usa, às vezes, e o nosso cliente não sabia o que era um JSON, né? Não sabia o que era um JSON, não sabia o que... Ele tem uma ideia do que é um XML, mas não tem noção do que é, né? Então, às vezes, a gente chega com o termo, né, vamos fazer a conexão via JSON, né, interface via JSON. Aí o cara olhou e falou assim, mas o que é JSON? Falei, eita, aí sim, hein? E aí, então, eu falei, não, vamos evitar de usar os termos técnicos, porque esse glossário de termos aqui é um documento de negócio. São termos da área de negócio que a nossa equipe tem que ter para poder passar para o restante da equipe, das equipes que trabalham no projeto de software, as informações adequadas. Tudo bem? A gente também vai ter um modelo de caso de uso, que é um diagrama de caso de uso. O modelo é constituído, pessoal, do diagrama de caso de uso e da descrição do caso de uso. Ambos os senhores já viram, tá? Então, o diagrama de caso de uso, a gente vai levantar os requisitos, identificar os requisitos funcionais. E no modelo de caso de uso, que depois a gente vai usar também no modelo de design, né, essa descrição de caso de uso, a gente vai detalhar ele lá na frente, né? Ele nasce, olha como o caso de uso é legal, pessoal. Ele nasce aqui na iniciação, ele passa aqui na elaboração como insumo, ele vai detalhar, a gente vai trabalhando nele. Não é que ele nasceu e morreu aqui, né? Nasceu uma versão inicial desse modelo que vai sendo trabalhada na elaboração, que pode ser trabalhada na construção e que pode ser usada também na transição. Então, é um documento muito rico, talvez um dos artefatos mais ricos e mais importantes dentro do processo de software. Tá? Por final, protótipos. E aqui o protótipo, qual é a finalidade do protótipo aqui? A finalidade do protótipo aqui é ajudar a identificar os principais casos de uso, né? Então, a partir da prototipação, eu vou usando a técnica de prototipação para que o cliente comece a entender melhor o que eu imagino como produto para ele, né? E a partir desse momento que ele vai entendendo o que a gente imagina como produto, eu consigo extrair dos casos de uso os requisitos, né, que a gente vai usar para poder detalhar as regras de negócio e especificar depois os componentes do banco, os componentes de tela, os componentes de interface, né, com outros sistemas de integração, de segurança, tudo a partir dos casos de uso, que muitas vezes precisa dar uma mãozinha dos protótipos para que a gente consiga tirar dos nossos clientes aquela visão inicial. Então, olha que interessante. 4 objetivos muito bem determinados, né? Identificação de todos os requisitos do sistema, funcionais e não funcionais, escopo, fechamento do escopo do sistema, né? A geração do orçamento do projeto, né? A geração do cronograma do projeto e também dos riscos que eu preciso gerenciar. Os artefatos que eu vou criar, documento de visão, lista de riscos, o plano de iteração, que é o cronograma, né, do projeto, o glossário de termos, o modelo de caso de uso, o diagrama de caso de uso e a primeira versão do caso de uso, da descrição do caso de uso, e os protótipos, quando se fizer necessário. Tudo bem, pessoal, com a iniciação? Perfeito. Aí, indo agora para a elaboração, a gente vai ter lá como objetivo ter uma baseline de arquitetura, né? O gerenciamento de todos os riscos em potencial, saber que todos os riscos referentes à arquitetura do projeto estão sob controle. Isso é importantíssimo, porque aqui na elaboração é o momento que eu estou montando a arquitetura do projeto. A arquitetura. Se eu criar uma arquitetura falha, eu vou construir um produto que vai estar falho. Ou ele vai estar lento, ou ele vai estar com falta de funcionalidade,
ou ele vai estar com falta de segurança, ou ele não vai ter desempenho, algum problema esse produto final que eu estou liberando vai ter, porque eu falhei na arquitetura. E falhei por quê? Porque algum risco que eu deveria ter gerenciado, eu não prestei atenção e esse risco virou um evento. Porque o risco, pessoal, só para vocês entenderem o conceito de risco, e todos nós criamos um denominador comum sobre esse conceito, o risco não é um evento que já aconteceu. Um risco é uma probabilidade. Algo entre 0 e 1, isso é, quanto mais próximo de 1, mais certo de acontecer ele está. Quanto mais próximo de 0, menos provável dele acontecer ele está. Então, eu tenho que entender, entre 0 e 1, onde o risco se encontra. Né? Qual a importância desse risco para o projeto? Esse é um risco que para o projeto? Porra, então a importância dele é altíssima. Né? Se esse risco para o projeto, né, ele é de subimportância, e eu estou vendo que ele tem uma probabilidade de acontecer maior que 80%, porra, aí vai quase acontecer. Eu vou parar o meu projeto. É como se eu falasse assim para vocês, olha, eu preciso começar, para que eu possa entregar no prazo, eu preciso começar toda a codificação no começo, na segunda-feira que vem, tá? Só que hoje, uma semana antes, nós precisamos de ter pelo menos 4 caras sêniores para começar esse projeto, bacana? E hoje eu comunico para os senhores que nós não temos ninguém na equipe, nem júnior, nem pleno, nem sênior. Nós não temos nenhum programador que consegue entender a linguagem que nós vamos usar. Porra, isso é um risco fantástico, cara. Né? E por que eu deixei de chegar nesse nível, né? Hoje, na véspera? Porque eu não gerenciei os riscos em potencial. Então, riscos em potenciais, riscos que têm que ser gerenciados. É aqui que a gente vai elaborar o projeto dos componentes do sistema, a gente vai montar todos os componentes, e quando a gente fala de componente, pessoal, não estamos falando só de telinha, lógica, relatório, nós estamos falando dos itens de segurança, nós estamos falando dos itens de banco de dados, nós estamos falando das interfaces com outros sistemas, nós estamos falando de protocolo, de maneira como a gente vai trafegar de um site para outro site, por exemplo, entendeu? Então, nós estamos projetando diversos tipos de componente, observando aquelas 5 visões que eu falei para vocês lá, né, que o RUP proporciona. A gente vai trabalhar também aqui, e a gente já começa a fazer isso no caso de uso. A gente vai trabalhar aqui a reusabilidade. E por que eu falei que a gente já começa no caso de uso? Porque lembra dos casos de uso que include, né? Os casos de uso de inclusão nada mais são que casos de uso que podem ser utilizados por mais de um caso de uso. Opa, se eu tenho um caso de uso que pode ser usado por mais de um caso de uso, acabei de implantar a reusabilidade dentro do meu projeto. Então, que bacana, eu tenho que pensar o tempo todo em gerar um modelo de arquitetura que gere componentes e reusabilidade desses componentes. Então, se eu conseguir o quanto mais componentes de reusabilidade eu conseguir criar, projetar no meu sistema, mais simples vai ficar a codificação, mais simples vai ficar o teste, mais simples vai ficar a liberação do produto. Tá bom? Então, 4 marcos, 4 objetivos bem definidos. O marco é a criação da arquitetura, né? E quando a gente vier aqui para os artefatos, o protótipo, e aqui esse protótipo, o objetivo desse protótipo aqui é diferente desse protótipo da iniciação, né? E por que aqui é protótipos e aqui é protótipo? Alguém consegue me explicar um pouco? Dar um chute aí, pessoal? Pera. Alguém vai interagir? Por que iniciação é protótipos e na elaboração é só protótipo? Porque na elaboração você pode fazer por fases, não? E na iniciação você tem que levantar todos os protótipos. Olha só, pessoal. Pri, olha só que legal. Na iniciação,
A Kelly está na aula, Kelly? Acho que a Kelly não chegou. Eu não tá tô. falando dela. Grazi? Eu? Grazi, me fala aí, o Sim. que você acha que na iniciação Tô é aqui. protótipos e na elaboração é protótipo? Eu não sei. Protótipo na iniciação, para entender, ajudar o cliente a definir as funcionalidades que ele quer que façam parte do sistema, não é isso? Então, eu tenho que fazer vários protótipos, e cada protótipo que eu faço, e vou mostrando para ele, eu vou acrescentando novas funcionalidades, até que ele fale, porra, você conseguiu chegar no sistema, no que eu queria, né? Eu quero exatamente isso, porque ele não tinha muita ideia de como ele queria, o que ele queria. Então, eu faço vários protótipos para poder capturar os requisitos funcionais, isso é, as funcionalidades que vão fazer parte do sistema. Então, eu faço um conjunto de protótipos, versão 1, versão 2, versão 3, eu vou evoluindo esses protótipos, porque eu também não sei o que o cara quer, né? Mas quando eu vou para a arquitetura, eu já sei o que ele quer. Então, aqui eu estou prototipando, estou fazendo um protótipo, né, da versão final, já que ele quer, com todos os requisitos que ele quer, com a intenção de mostrar para ele padrão de tela, navegabilidade, usabilidade, questões de segurança e de acesso, né, questões de integração com outros sistemas. Então, a partir desse protótipo, eu consigo agora mostrar para ele o sistema praticamente rodando, porque agora eu mostro já as regras de negócio dentro do protótipo, eu mostro as regras de segurança, de acesso dentro desse protótipo, coisa que eu não tenho a pretensão na iniciação, entendeu? Eu não tenho essa pretensão na iniciação. Na iniciação, eu quero entender que eu preciso receber produto, que eu preciso emitir um pedido, eu faço os casos de uso, eu faço o protótipo aqui para mostrar para ele possibilidades de funcionalidades para o negócio dele. E ele vai aceitando essas funcionalidades e colocando isso e vai formando o escopo do sistema. Então, eu uso o protótipo na iniciação para gerar requisitos que vão formar o escopo do sistema, uma ferramenta para ajudar a montar o escopo. Do lado de cá, não. Eu uso o protótipo aqui para mostrar para ele toda a navegabilidade, usabilidade, interatividade, a user experience, a experiência que ele vai ter usando a minha interface. Tá claro isso, pessoal? Ficou bom? Ficou. Tranquilo. Sim. Aí um outro artefato importante é o modelo de design, que é o modelo de análise, em que a gente vai começar aqui agora a desenhar os casos de uso, né, escrever o caso de uso. Então, nesse modelo de design, nós vamos desenhar agora, projetar os componentes, projetar as interações, fazer toda a interface de user experience para depois eu prototipar, tá? Geralmente, esse protótipo aqui da arquitetura, ele já é utilizado depois como front-end, como parte do front-end. Na iniciação, esse protótipo aqui, que vocês estão vendo na iniciação, eu jogo fora. Mas esse protótipo da elaboração, eu reuso ele como front-end. Uma vez ele aprovado, eu vou usar ele como modelo, como um design, modelo de design para user experience, para depois codificar aqui na frente, tá bom? O modelo de dados, vocês já sabem o que é, né? Modelar classes, modelar as operações, os métodos de cada classe, né? O relacionamento entre cada classe, bacana? E no modelo de implantação, é o projeto, né? Como que eu imagino distribuir essa arquitetura dentro do meu ambiente? Eu vou colocar aqui, vamos dar aquele exemplo fácil que todo mundo entende. Por exemplo, eu criei uma arquitetura aqui, 3 camadas. Então, no modelo de implementação, o que eu vou fazer?
eu vou olhar para a camada de front-end, e para isso eu vou olhar o modelo de design, o modelo de UX aqui, como é que está o front-end, a usabilidade dele, se está bacana ou não, né? Eu vou falar que essa parte do front-end vai ficar lá, eu estou projetando que ela fica, que ela vai ser construída com HTML5 e CSS3, e isso vai ficar lá no meu cliente, na máquina do meu cliente, residente na máquina do cliente. Bacana? Eu posso falar nesse modelo de implantação que as minhas regras de negócio e todo o projeto, todas das classes e dos métodos que eu vou codificar, eu vou colocar num servidor, né, de aplicação. Então, eu vou precisar de um servidor de aplicação para rodar depois os componentes que eu estou projetando. E também eu vou precisar de um servidor de dados, né, um servidor de banco de dados, porque lá nesse servidor de banco de dados, todos os componentes que eu estou projetando aqui no meu modelo de dados, né, eu vou depois criar nesse servidor de banco de dados. Então, nesse modelo de implantação, eu estou mostrando para vocês que parte da aplicação vai ficar no cliente, que parte da aplicação vai ficar num servidor de aplicação, e que parte dessa solução vai ficar no servidor de banco de dados, que é onde eu vou colocar as procedures, o banco físico lá, né, o banco de dados, as tabelas, as procedures, as queries, as triggers, vão ficar todas aqui nesse servidor de banco de dados. Esses objetos todos vão ficar agrupados ali. Entenderam o que é o modelo de implantação? E quando eu acabar o modelo de implantação, de desenhar o modelo de implantação, eu acabei de criar o baseline da minha arquitetura. Tudo bem, pessoal? Tudo. Beleza. Alguma dúvida até agora? Até agora não. Até agora não? Alguém tem dúvida, pessoal, para colocar aqui para a gente discutir? Por enquanto não. Bacana, então. Falando da construção, a gente vai ter o objetivo, né, que é criar as releases do sistema, as versões alfa, beta, né, que são as versões preliminares que eu vou soltando nesse sistema. Então, a primeiro objetivo é criar um componente de qualidade. É criar um componente de qualidade por tudo aquilo que eu fiz anteriormente, né? Aí, eu vou criar versões intermediárias que eu vou liberando, né? E depois, no final, eu crio uma release do sistema que vai entrar em produção. Release 1, release 2, release 3, que vai entrar em produção. Então, os artefatos que eu vou criar aqui são os builds, né, que são as releases do sistema, que são os builds que eu codifiquei, tá? Os fontes e os builds, os componentes todos que eu já transformei em digital aqui, codifiquei todos. Os casos de teste, que já estão prontos aqui para ser rodados, né? Então, eu já estou rodando o caso de teste aqui, porque aqui eu vou precisar desses casos de teste para testar os componentes aqui, tá? E material de suporte, né? E tudo aquilo que não é só código, né, que eu preciso ter para poder construir os componentes. Uma biblioteca, uma interface com uma API, um serviço que eu vou conectar. Então, quais são os materiais que estão fora do meu desenvolvimento que eu preciso ter para poder acabar a construção? Tudo bem? Do lado de lá, na transição, né, a gente agora vai começar a ter alguns objetivos. Fazer o teste. A gente fala teste beta, pessoal, porque é aquele testa que vai realmente homologar o sistema, né? Aqui eu estou falando de teste integrado para quebrar o software junto com o cliente, tudo bem? E depois a homologação, que é mostrar a conformidade com aquilo que ele pediu aqui atrás da iniciação, tá? Mostrar que o componente que eu estou entregando, que esse componente aqui que eu estou entregando, né? Ele está adequado a esses requisitos aqui da iniciação. E eu consegui isso aqui, né?
Aqui também eu vou fazer conversão de banco de dados quando eu precisar, por exemplo, eu estou fazendo um sistema novo, vou colocar em produção, eu tinha um antigo em MySQL, e agora essa base nova toda é em SQL. Então, eu vou fazer a conversão do banco de MySQL para o SQL. Tudo bem? Então, aqui é na transição que eu me preocupo com a conversão do banco de dados. Tá? Em produção, isso, tá? Então, a gente aqui vai construir, aqui na construção, vai construir esses objetos aí. Eles fazem parte do projeto, eles vão estar aqui. Eles foram projetados aqui na elaboração, eles foram construídos aqui. Essa necessidade foi identificada aqui na iniciação, aqui foi feito todo o projeto de conversão. Aqui a gente construiu esses objetos quando necessário, e aqui a gente vai rodar eles para fazer a conversão, tá bom? Treinamento. É nesse momento que eu preciso treinar todos os meus usuários e todo o meu time de suporte para poder suportar isso depois em produção, tá? É aqui que eu vou formar os meus usuários-chaves e me preocupar também com a distribuição. Como é que eu vou distribuir a implantação, né? A implantação vai ser por download, a implantação vai ser por projeto de implantação em máquinas. De que maneira vai ser a distribuição desse produto para a comunidade que vai utilizar? E alguns artefatos, né? As releases, né? Que são os objetos prontos ou aprovados pelo cliente, né? Os materiais de suporte, todos que a gente precisa ter, as bibliotecas. Por exemplo, o material de suporte é uma biblioteca de código de barras, por exemplo, que eu comprei, eu vou usar ela, e eu preciso ter ela lá, tá? Os casos de testes executados aqui. Se eu vou começar a fazer o caso de teste aqui na elaboração, tá? E vou usar aqui para fazer o teste unitário, e vou usar aqui para homologar, a partir daqui da transição, quando eu executo esses casos de testes, eu preciso formalizar e deixar registrado a execução deles, evidências da execução deles. É isso que nós estamos falando. Eu estou testando e deixando as evidências de caso de teste aqui para mostrar depois. Tudo bem? E o pacote de distribuição é como eu planejei esse pacotinho para rodar, né? É uma aplicaçãozinha que você vai lá e instala ela. Então, o pacote é levar o instalador. É um projeto de implantação que envolve filiais, que envolve vários servidores. Então, é um projeto. Esse pacote é um projeto. É um download. Então, esse pacote é uma máquina que eu criei lá, um local no servidor que eu criei, né? Com tudo que eu preciso relacionado ao produto nessa pasta e um link para fazer o baixa, tá? Então, esse é o pacote. Entenderam, pessoal? Cada fase, os seus marcos, os seus objetivos e os artefatos, principais artefatos produzidos em cada fase do RUP? Sim. Sim, professor. Professor, sempre tem que ser feito, essa transição para o banco de dados tem que ser feito com tudo operando sem parar, assim? Não pode ter a parada para fazer essa transição? Tem, sim. Isso é tudo... Geralmente, quando vamos fazer a conversão no banco de dados, a gente faz isso no final de semana ou numa madrugada, tá? Numa janela, a gente chama de janela. A gente pega uma janela que vai dar menos impacto para a produção e a gente fecha o sistema nessa janela e aí o cara fala assim, olha, gente, não pode falhar, porque essa conversão ela tem que acontecer numa janela de 8 horas, 4 horas, 12 horas, 16 horas, 2 horas. Eu estabeleço a janela necessária e paro o projeto, eu paro o sistema em produção nesse período para fazer a conversão. Tá claro? Entendi, perfeito. Muito bom. Então, vamos falar agora um pouquinho mais de detalhes, né, de cada objetivo. Então, a iniciação tem 6 objetivos bem definidos, né? A gente já falou meio en passant lá no outro slide, mas agora a gente vai detalhar um pouco. O objetivo da iniciação é estabelecer o escopo do software, né? As condições limites, isso é, quais são os limites desse escopo, tá?
os critérios de aceitação, qual é a visão operacional desse sistema que eu quero, desse projeto que eu vou disponibilizar para o meu cliente, quais são os critérios de aceitação que ele vai usar na hora que ele for homologar o meu produto lá na frente. Lá na transição ele vai ter que homologar? Vai, né? Quais são os critérios que ele vai utilizar para homologar esse projeto? Ok? Então, nesse primeiro item, eu vou estabelecer o escopo do software, as condições de limite desse escopo, né? O que está dentro, o que está fora, ok? Uma visão operacional desse projeto, projeto de produto que eu vou liberar para ele, quais são os critérios que ele vai utilizar lá na homologação para aceitar a entrega que eu estou fazendo. Tudo bem? E o que deve e o que não deve estar presente no produto que eu vou entregar. Rubens, eu vou poder contabilizar automaticamente isso no meu sistema de contabilidade? Vai. Está dentro do escopo do seu projeto. Eu vou poder gerar, a partir daqui, e fazer todo o lançamento automático lá para o governo? Lá para o site do governo? Não. Isso não faz parte do escopo. Isso não está no produto que você pediu para mim. Você quer que eu inclua? Então, nesse momento, um dos objetivos é estabelecer esse escopo aqui no projeto. Ok? O segundo objetivo, muito bem claro, né, é que eu preciso descrever e apresentar quais são os casos de uso mais críticos para o sistema. Quais os cenários de operação que são mais importantes nesse momento para o sistema, né? Quais as principais trocas de design, né? Quais são as principais trocas e interações que vão existir entre o mundo externo e o meu sistema. Então, nesse item 2, identificar os casos de uso, dentro dos casos de uso, quais os casos de uso, os principais e mais importantes casos de uso, e também mapear todas, sem exceção, todas as interações entre o mundo externo e o projeto de sistema que você está elaborando agora, construindo agora. Ok? No item 3, exibir e demonstrar pelo menos uma opção de arquitetura para alguns cenários básicos que você já viu. Então, se você já viu, por exemplo, que você vai precisar enviar as suas informações para o sistema de contabilidade, lembra que eu acabei de falar que vai estar dentro do escopo, né? Qual a opção, de que forma eu imagino, qual é a arquitetura que eu estou montando para fazer essa conexão entre o meu sistema e o sistema de contabilidade? Vai ser um arquivo TXT que eu vou mandar para ele? Vai ser um serviço que eu vou construir para ele consumir? Vai ser uma view que ele vai vir ler? Vai ser um XML que a gente vai mandar? Vai ser uma conexão JSON? Como vai ser? De que maneira que eu imagino, né? Qual é a opção de arquitetura que eu estou criando para ele que ele possa, né? Para que ele possa executar aquele objetivo, aquele requisito que eu já assumi aqui no projeto. Tá bom? Olha como está amarradinho as coisas, né? No item 4, a gente vai estimar o custo geral e também o cronograma do projeto. Então, agora eu vou precisar mostrar para o meu cliente quanto vai custar, qual é o orçamento que ele vai ter que desembolsar para construir tudo aquilo que ele pediu para mim, tá? E em que prazo eu vou fazer isso. Depois, dentro desse prazo maior, eu vou quebrar em prazos menores, tentando chegar no limite do prazo maior, tá? Mas eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer por pequenas iterações. Sendo que eu tenho uma meta, por exemplo, esse é um projeto de 12 meses. Então, a minha meta é entregar um conjunto de interações que consiga contemplar todos os requisitos que ele pediu num prazo de 12 meses. Então, eu vou ter uma interação de um mês, 12 interações de um mês. Entendi. É isso que eu vou fazer. Tá claro, pessoal? No item 5, estimar os riscos em potencial. Então, a origem desses riscos, de onde eles vêm, qual é a causa desses riscos,
e de que forma, né, de que maneira que eu vou gerenciar para que esses riscos jamais virem um evento dentro do projeto. Tudo bem? Isso se eu estiver falando de riscos negativos, porque eu também corro o risco de ter alguma coisa boa no projeto, né? Por exemplo, todo mundo aqui tem o risco de ganhar sozinho na Mega Sena. Isso é um risco fantástico, que todo mundo gostaria que virasse realidade. Agora, todo mundo também tem o risco de um dia bater o carro. Então, esse é um risco negativo. O que eu tenho que me precaver, o que eu tenho que gerenciar para esse risco não acontecer, né? Então, de que maneira que eu vou gerenciar esses riscos? E quais são os riscos que eu preciso gerenciar? Tá? E de que forma que eu preciso gerenciar esses riscos? No item 6, eu já tenho que preparar todo o ambiente de suporte que o projeto precisa para ser desenvolvido. E aí, pessoal, vai desde chave de acesso, acesso ao sistema, usuário com acesso a todo o ambiente que o projeto vai ter que usar, né? Então, eu vou ter que me conectar com o SAP. Você já tem um usuário no SAP? Não tenho. Eu vou ter que ler, receber e ler a caixa postal. Você já tem um usuário de caixa postal criado para você? Não. Então, isso. Nessa fase de iniciação, nós vamos correr para identificar todo o ambiente, todo o que é suporte para o projeto, e tudo que eu precisar, eu já vou preparar para quando o time começar a trabalhar, sabe, assim, a milhão, eu já ter todo esse ambiente de suporte pronto para o projeto. Bacana, pessoal? Beleza. Dúvidas? Bacana. Então, as principais atividades da fase de iniciação, de forma resumida, é formular o escopo do projeto, planejar e preparar os casos de negócio, sintetizar uma possível arquitetura e preparar todo o ambiente para o projeto. Bacana? Beleza. Vamos falar agora da elaboração. Na elaboração, pessoal, a gente tem que assegurar que a arquitetura, que os requisitos e os planos, né, aquele plano de risco, o plano de utilização de recursos, né, o planejamento de custo, o planejamento de prazo, cronograma, todos os planejamentos que eu fiz formam os planos, né? Então, eu tenho que assegurar que a arquitetura que eu projetei lá, isso quando terminar a fase, né? Então, a arquitetura que eu montei, que os requisitos que eu identifiquei, então, que os requisitos estejam endereçados na arquitetura, né? Então, assegurar que a arquitetura, que os requisitos e todos os planos que eu fiz estejam estáveis o suficiente, eles estão adequados, e que os riscos sejam suficientemente diminuídos a fim de determinar com segurança o custo e a programação, isso é, o prazo, para a conclusão do desenvolvimento. Tudo bem? Então, aqui, agora, no final de cada elaboração, eu não posso me deixar ao luxo de ter riscos que possam interferir no custo e no prazo do projeto. E também eu tenho que garantir que a arquitetura, que todos os riscos, né? Espera aí, pessoal. 1, 2, 3. Que todos os requisitos solicitados pelos clientes que fazem parte dessa iteração, né, dessa elaboração, estejam endereçados na arquitetura que eu desenhei. Isso eu não posso me permitir de não ter. Eu tenho que garantir tudo que ele pediu na arquitetura que eu montei tem que estar presente. Tá bom? Eu vou ter que tratar todos os riscos importantes do ponto de vista da arquitetura do projeto. Não posso terminar a elaboração com risco de arquitetura. Risco de arquitetura, 0. Ok? Ao final da elaboração, todos os riscos relacionados à arquitetura do projeto, isso é, a maneira como eu vou empacotar, como eu vou montar essa solução, não pode ter riscos. Ok? Senão vai comprometer minha construção. E um outro objetivo é criar, né, uma arquitetura
que será a baseline, né, a arquitetura padrão desse projeto, que vai derivar, né, que ela vai nascer do tratamento dos cenários, todos os cenários que eu vi dos pontos de vista da arquitetura. Então, a gente vai olhar pelo ponto de vista de segurança, pelo ponto de vista do desempenho, pelo ponto de vista da usabilidade, pelo ponto de vista das regras de negócio, entenderam, pessoal? Então, eu vou pegar os cenários significativos de cada visão da arquitetura e vou, a partir dessa análise, construir uma arquitetura, projetar um sistema que realmente seja sólido e que tenha qualidade para o meu cliente final, para o meu usuário final, trabalhar com ele. Tá? Então, esses 3 tópicos assim, né, refere-se à arquitetura, principalmente, vocês viram por que agora, né, até na Unify Process agora, não o RUP, né, o Unify Process, no Unify Process, eles trocaram a análise design, né, essa fase de elaboração, lá dentro tem análise design, a disciplina análise design. Agora, essa versão nova, ela sai como arquitetura. Então, dentro da elaboração, o principal objetivo é criar a arquitetura do projeto. Tá bom, pessoal? Então, os principais, né, objetivos é produzir um protótipo evolutivo, né, que a gente consiga mostrar como vão ser as interações, as trocas de designs, as interações entre o mundo externo e a aplicação. Um protótipo que consiga mostrar reusabilidade dos componentes, tá? E um protótipo que eu já consiga mostrar para os meus clientes, para os meus investidores, né, para os meus usuários finais, para que eles possam aprovar a navegabilidade dele, a usabilidade dele, que eles estão confortáveis, né, com a segurança que ele está disponibilizando, com a maneira como eu navego nas telas, ok? Então, esse é um dos objetivos desse protótipo da fase de elaboração, tá? Demonstrar arquitetura, que vai demonstrar que todos os requisitos do sistema, dentro de um custo e de um prazo que foi acordado anteriormente, né, estão presentes nessa arquitetura, tá? E estabelecer que esse ambiente de suporte está presente e que não vai faltar nada para construir o software. Ok, pessoal? Ok. Atividades básicas, então, é definir, validar e criar um baseline de arquitetura, né, com rapidez e eficiência, refinar a visão do documento de visão, mostrando aqui como ficou a versão final da nossa arquitetura, do nosso projeto, né, como ficou o projeto final, né, criar aqui quando a gente fala plano de iteração, são os cronogramas detalhados, né, e as baselines para a fase de construção, refinar o caso de desenvolvimento e posicionar o ambiente de desenvolvimento. Então, aqui eu vou refinar a minha arquitetura, os meus componentes que eu projetei, né? Então, aqui eu vou projetar os componentes de interface, aqui eu vou projetar os componentes de banco, eu vou projetar os componentes de regra de negócio, de interface com outros sistemas, de segurança. Eu vou projetar, vou refinar, e vou deixar tudo prontinho para ser construído na outra fase, que é a fase de construção. E, por fim, refinar a arquitetura e selecionar os componentes que vão fazer parte dessa arquitetura. Bacana, pessoal? Bacana. Vamos falar da construção. O objetivo da construção, pessoal, é que eu minimize ao máximo os custos de programação. E a gente está notando, pessoal, que o maior impacto, um dos maiores custos que nós temos em projetos hoje é o retrabalho na programação. É o sujeito não fazer uma arquitetura, fazer pouca análise e codificar. Aí ele codifica, não é o que o cliente quer. Aí vai lá e tem que jogar as coisas fora e começar a codificar de novo. Aí ele vai lá testar, o cliente fala, mas não é bem isso, mas tem mais isso.
Aí ele volta e reprograma tudo de novo. Só que para programar essas coisas que ela pediu, que o cliente nosso pediu, ele vai ter que desfazer algumas coisas que ele fez, vai ter que refazer outras. Porra, meu, que trabalho! E aí aquele planejamento já não existe mais. Agora é tentativa e erro, tentando, né, ajustar, tentando acertar o que o cliente quer. Isso é um problema muito sério da construção, da programação. Então, um objetivo da construção é minimizar o custo de desenvolvimento, otimizando os recursos e evitando o retrabalho desnecessário, tá? Então, esse retrabalho desnecessário aqui, ele se dá em função do quanto você programou sem se preocupar se o projeto que você estava codificando estava atendendo aquelas necessidades iniciais do seu cliente. Isso é para se pensar, hein? Ô, professor, Oi? essa questão de programar, ela entra naquele quesito dos riscos também? Entra. A questão aqui é a seguinte. Um risco de projeto é eu programar algo que o cliente não deseja receber. Ok? Ok. Como é que eu minimizo isso? Se eu montar um projeto de um componente, for lá, validar com o cliente falar, é isso que eu quero, né? Por meio de um protótipo, de um fluxo, né? E conseguir ir lá e mostrar para ele o que ele quer estar lá, cara, a sensação que eu tenho é que a probabilidade de eu construir com retrabalho diminui bastante, não diminui? Diminui. É disso que estamos falando aqui. Esse é o objetivo da construção. Atingir a qualidade adequada com rapidez e eficiência, isso é, eu posso até entregar com qualidade para o cara, mas que rapidez, que eficiência, né? Se você, cara, teve que ir lá 3, 4, 5 vezes reprogramar até entregar, aí você fala assim, porra, entreguei com qualidade. Pô, mas a que custo? Eficiência. A que prazo? Rapidez. Tudo bem? Tudo. Outro ponto é atingir as versões úteis rapidamente, né, para o meu cliente, dentro daquele prazo. Quando a gente fala rapidez e eficiência, nós estamos nos referindo ao prazo e ao custo acordado. Então, atingir versões que o usuário já possa utilizar dentro do custo e dentro do prazo pré-estabelecidos. Esse é outro objetivo. Por fim, concluir toda a análise, o design, o desenvolvimento e o teste de todas as funcionalidades necessárias para estarem presentes no produto final. Tudo bem? Então, é aqui na construção que eu não deixo faltar nada. Tudo que tiver que ser feito para que o usuário utilize aquilo que ele pediu em forma de sistemas, tem que estar produzido aqui na construção. Tudo bem? Okay. Outro objetivo é que a gente desenvolva de modo interativo e incremental. Tá? Então, a gente vai... para que a gente possa completar, para que a gente possa construir um aplicativo de maneira iterativa e incremental, a gente vai ter, primeiro, que descrever os casos de uso e os requisitos, né, de maneira evolutiva também. Então, conforme eu pego o caso de uso, eu detalho os requisitos, construo, projeto a arquitetura daqueles requisitos, os componentes que vão virar objetos na codificação. Aí depois eu pego esses componentes que eu projetei aqui e vou implementar e vou testar o software. Tudo bem? Então, esse é o objetivo, desenvolver de maneira interativa e incremental, né, o mais rápido possível, dentro do prazo estimado para o meu cliente. Outro objetivo é definir se o software, os locais e os usuários estão prontos para receber o aplicativo, para que o aplicativo esteja pronto, né, implantado. As máquinas estão prontas,
os usuários foram treinados, né? Esse é o objetivo, tem que garantir, né, que software não tem mais defeito, tá bom. Que os locais que esse software vai entrar, vai ser implantado, já estão ok. Que os usuários estão treinados para a nova aplicação. Então, eu tenho que decidir se software, locais e usuários estão prontos para o aplicativo, para a implantação do aplicativo. Tá bom? Um outro objetivo é manter, né, atingir um paralelismo entre os trabalhos das equipes de desenvolvimento. Então, não é fazer algo em que eu pego os meus 5 programadores e coloco um para fazer na sequência do outro, sabe? Não. Eu tenho que tentar otimizar da melhor maneira possível esses 5 programadores. Se eu puder criar 5 desenvolvimentos paralelos, eu vou fazer isso, porque esse é o objetivo do RUP, tá? Aqui na construção. É atingir o maior número possível de trabalho paralelo dentro dessa fase de construção. Tudo bem? Se eu tenho 3 programadores, eu tenho que, ao máximo, tentar criar 3 objetos, programar 3 objetos de forma paralela. Se eu tenho 5 caras na equipe, 5 caras programando em paralelo. Tá? Isso no caso de programação, mas como a gente sabe que tem que programar, tem que treinar, né? Então, tem que programar, tem que testar unitário. O que a gente fala aqui é que nessa fase de construção, o maior número de paralelismo que eu puder criar, eu vou criar. Tá? Mais atividades básicas de construção, né, pessoal? Gerenciar os recursos, a otimização de controle de processo. Então, gerenciar o uso de todos os recursos de maneira otimizada e ter certeza que todo aquele processo que eu estou propondo, ele está sendo cumprido e que nada vai deixar de ser feito de acordo com a minha metodologia, tá bom? Isso na questão da construção, tá? O desenvolvimento completo do componente e testes unitários, né, desses componentes. Então, aqui, eu vou ter que desenvolver uma pergunta que eu vou fazer para vocês. De quem é a responsabilidade de realizar o teste unitário? De quem está desenvolvendo? Do desenvolvedor. Então, de quem é a responsabilidade do teste unitário? Não é da equipe de testes, é do programador, do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, ele tem a responsabilidade de desenvolver e testar de acordo com aqueles critérios de avaliação que foram definidos lá na iniciação. Tá bom? Que já estão na especificação do componente, né? Ele também, uma atividade básica aqui, é avaliar o release, né, de acordo com os critérios de aceitação. Então, aquilo que eu liberei, acabei de liberar, está de acordo com aqueles critérios de aceitação que foram definidos lá na iniciação? Eu tenho que garantir que isso é uma verdade, tá? Senão vai dar retrabalho. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Agora, na transição, a gente vai falar de alguns objetivos que estão bem claros, né? O primeiro é que a gente vai garantir que nos testes que eu fiz com o meu cliente, o sistema está de acordo com as expectativas do meu usuário. Esse é o objetivo maior. Garantir que nos testes integrados em homologação, não no processo de homologação, que eu fiz junto com os meus clientes, o novo sistema ele está de acordo com as expectativas dos meus usuários. Tudo bem? Outro objetivo é testar e operar de maneira paralela, tá? A um sistema legado que já está sendo substituído. Então, quando eu tenho um sistema legado que está em produção,
um objetivo do RUP não é tirar esse sistema da noite para o dia, mas é que a gente vai testando e vai operando de maneira paralela o novo sistema e vai comparando esse sistema com o sistema legado que vai ser substituído, para mim ter certeza que esse sistema que eu estou testando, que eu estou operando, tá? Em produção já, ele está de acordo com o sistema que eu vou tirar do ar. Então, imagina que eu fiz isso, assim, eu sou um banco e estou colocando um sistema novo e eu vou implantar ele para uma agência. E vou operar durante um mês numa agência. Assim que tiver tudo ok, aí eu passo para todas as agências. Tudo bem? Entenderam? Outro objetivo, quando necessário, é fazer a conversão dos bancos de dados. Um outro objetivo é treinar os usuários e a equipe de manutenção para dar sustentação para o projeto depois. E os usuários, para não terem que ficar ligando dizendo que não tem mais o link de impressão, né? Aí o cara fala, você já olhou na telinha lá em cima? Tem uma impressora, tem que clicar lá agora. Ah, tá bom. Tá? Então, treinamento do usuário para que eles possam usar de maneira de acordo, né? O sistema que está colocando em produção e para a equipe de manutenção para ele poder sustentar a operação do dia a dia. Quando for um produto de prateleira que eu criar para mim, vender, né? Então, eu tenho que pensar aqui no marketing que eu vou usar, em como eu vou distribuir, em como que eu vou treinar a minha equipe de vendas para vender esse produto. Né? Então, preocupações da transição. Alguns outros objetivos também da transição é que eu tenho que ter uma engenharia voltada para a implantação, isso é, para a disponibilização do software para os usuários finais. Eu tenho que pensar em preparar, empacotar, se for um produto de prateleira, de que forma que eu vou produzir de maneira comercial esse produto, como é que eu vou capacitar a minha empresa a vender, né? Então, introdução às vendas e treinamento do pessoal em campo, depois que vai dar suporte para essa aplicação que eu vou liberar. Imagina que é um sistema de gestão de clínica médica e que está implantado no Brasil todo. Se eu não tiver essa preocupação aqui, né? Então, cara, eu vou ter muito problema pós-implantação. Atividades de ajuste, correção de erro, melhoria de desempenho na usabilidade, também são objetivos da transição. Então, é aqui que eu faço aquele ajuste fino no sistema, tá? Avaliação das baselines de implantação, né? Então, aquela arquitetura que eu projetei, aqueles componentes que eu projetei, todos eles foram codificados? Todos eles estão de acordo com as necessidades do cliente? Se essas 3 perguntas foram respondidas, então alcancei meu objetivo da transição, que é liberar um produto com qualidade para o meu cliente. Bacana? Outro ponto é a obtenção de autossuportabilidade por parte do usuário. Como é que eu faço isso? Treinando ele. Então, eu treino o meu usuário para que ele tenha autossuportabilidade. Ele possa dar o suporte dentro do sistema, né? Se eu não faço isso, o meu call center pós-implantação vai lá para o saco. Meu helpdesk lá vai receber de ligação um monte. Todo mundo vai ter dúvida com o sistema novo que entrou. Tudo bem? Obtenção do consentimento dos envolvidos, né? Que as baselines de implantação estão completas. Então, a gente já falou até lá atrás, né? Esse consentimento é uma homologação. Então, os 2 itens finais aqui, os 2 itens, eles falam primeiro, ele fala o seguinte, eu estou homologando, eu estou dando meu consentimento, eu estou homologando, garantindo, né, que o software está completo, que tudo aquilo que eu pedi faz parte do software. E eu estou dando consentimento, eu estou homologando, né, que todas as funcionalidades que fazem parte de um sistema estão consistentes com os critérios de avaliação que eu propus lá no começo. Aqueles critérios de aceitação, todos eles foram aceitos, todos eles foram atendidos, né? Então, eles estão consistentes com os critérios de avaliação. O software está consistente, porém em produção.
Tudo bem? Tranquilo, pessoal, até agora? Tranquilo. Bom, agora nós vamos falar das disciplinas. Tudo bem? Eu só preciso parar um minutinho, só para eu pegar um copo d'água ali e já volto. Tá bom? 1 minuto. Ok. Eu tô com a garganta seca, tá doendo minha garganta. Então só 1 minutinho e já volto. Sucesso. Esse cara já tá saindo aí, ó, indo embora. A aula acaba 9 horas, viu? Beleza. Pronto, já voltei. Opa. Podemos começar? Podemos. Ó, tranquilo. Modelagem de negócio. Quais são os objetivos? Agora vamos falar de cada uma das disciplinas do RUP, né? O objetivo de cada disciplina, por que que essas disciplinas existem e qual o objetivo da execução delas dentro de um projeto de software. Então, quando a gente fala de modelagem de negócio, basicamente é entender a estrutura e a dinâmica do departamento no qual o sistema vai ser implantado. Então, organização-alvo, né, que a gente fala aqui, esse termo, se relaciona a uma área, a um departamento, dentro da empresa, tá? Então, a primeira das finalidades da modelagem de negócio é entender a estrutura e essa dinâmica desse departamento. Tá? E como a gente sabe, como a gente faz isso? Mapeando os processos, desenhando o fluxo do processo, entendendo as regras de negócio, tá? Entender os problemas atuais da organização e identificar as possibilidades de melhoria. Então, uma vez que eu mapeei aqui no item 1, né? Eu mapeei os processos, eu entendi quais são os processos, as regras de negócio, eu começo a ter entendimento dos problemas que existem nesses fluxos, né? E identifico possibilidade de melhorias nesse processo. Uma outra finalidade é assegurar que os clientes, usuários e desenvolvedores tenham um entendimento completo daquele processo de negócio, né, que a gente vai informatizar. Tá bom? E, por fim, uma vez que eu entendi quais são os processos, né, quais são as regras daquele processo e os pontos onde podem ocorrer melhorias dentro do processo, então eu consigo derivar os requisitos de sistemas necessários para sustentar aquele departamento. Então, naquelas melhorias que eu vi de processo e algumas que podem ser de sistemas, né, eu extraio os requisitos que vão formar as funcionalidades que o sistema, que eu devo implementar no sistema para atender às necessidades daquele processo que eu mapeei aqui. Tudo bem, pessoal? Sim. Em requisitos, a finalidade, né, é estabelecer uma concordância com os clientes e todos os envolvidos no projeto sobre o que o sistema deve fazer. Então, requisitos, né, requerimentos, necessidades, funcionalidades que o sistema tem que ter, restrição que o sistema deve responder, né? Então, estabelecer e manter concordância com os clientes e outros envolvidos sobre o que o sistema deve fazer. Oferecer aos desenvolvedores do sistema uma compreensão melhor dos requisitos do sistema, funcionalidades e requisitos não funcionais. Então, ao final da disciplina de requisitos, eu tenho que entender completamente todas as funcionalidades, as regras de negócio e também
os requisitos não funcionais, todas as restrições que vão ter que ser contempladas naquele projeto, naquele sistema. Definir o escopo, as fronteiras do sistema, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, com quem eu vou falar e com quem eu não vou falar, tá? Fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico das iterações, a partir dos requisitos. Se eu sei que um requisito depende do outro, por exemplo, tem uma precedência, não adianta nada eu falar, olha, faz o requisito 2 primeiro, depois você faz o 1, porque o 2 é mais urgente. Então, põe o 2 para fazer agora, e no mês que vem a gente faz o 1. Se eu souber que existe uma precedência entre esses requisitos, que eu não consigo fazer o segundo sem implantar o primeiro, né? Então, eu não vou criar um planejamento que depois eu não possa cumprir. Então, por quê? Eu vou fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico dessa, levando em consideração não só os aspectos de negócio, mas os aspectos técnicos também das iterações. Tá bem? Fornecer uma base para estimular o custo e o prazo de desenvolvimento do projeto. Então, isso é claro, né? A partir dos requisitos é que eu tenho material para informar o custo e o prazo do projeto. Tá? Definir uma interface de usuário, focando nas necessidades e metas dos usuários. Então, como é que vai ser como eu vou criar uma interface para os usuários, focando nas suas metas e nas suas necessidades. Então, essas são as finalidades da disciplina de requisito. Quando eu falar de análise e design, eu estou falando de transformar os requisitos em uma arquitetura de projeto, né? Em um projeto do sistema. Então, eu vou pegar aqueles requisitos funcionais e não funcionais e vou desenhar um conjunto de componentes que vão criar o meu sistema, dar vida ao meu sistema, tá? Eu vou desenvolver uma arquitetura sofisticada para esse sistema, então eu vou desenvolver uma arquitetura robusta que consiga atender todas as minhas restrições que foram solicitadas lá nos requisitos não funcionais, e uma arquitetura que atenda todas as necessidades funcionais do sistema também, tá? Eu vou adaptar um design que corresponda ao ambiente de implementação, projetando para fim de desempenho. Então, eu vou criar um projeto que corresponda ao ambiente de implementação. O ambiente de implementação, pessoal, é o ambiente técnico, de código, né? Em que linguagem que eu vou codificar esse danado, né? Esse projeto. Então, nesse momento aqui, em análise e design, um dos objetivos é eu montar essa arquitetura, porque essa é a disciplina que chama agora arquitetura, né? A minha ideia aqui, a minha finalidade aqui, o objetivo é montar essa arquitetura pensando em desempenho também, tá bom? A implementação é código. Então, a implementação é definir de que maneira o código vai ser organizado em termos de subsistemas, né, e organizados em camadas. Então, por exemplo, eu vou ter uma funcionalidade que chama clientes, inclusão de clientes. Em inclusão de clientes, eu vou ter uma subclasse lá, um subcódigo que vai ser reusado, que é a validação do CNPJ. Eu vou ter uma outra organização, uma outra organização de código, que é para mostrar a lista, né? Então, eu vou aqui criar como eu vou organizar os códigos, de que maneira que eu estou organizando o código para codificar ele, né? Tudo bem? Então, lá na arquitetura, eu já defini esses componentes, e aqui, na implementação, né, eu vou definir esses códigos. Então, a implementação começa com a especificação desses códigos, para depois vir nesse item 2 aqui, ó, e implementar as classes. Isso é, codificar as classes e objetos, né? É aqui que eu vou pegar essa especificação que eu fiz no item 1 aqui,
de que maneira que eu vou organizar esse código e vou codificar aqui depois. Tudo bem? Outro objetivo, então, a primeiro objetivo é a especificação do código, a segunda é a codificação desse código, a terceira é testar os componentes, ao fazer o teste unitário. Então, a primeira é projetar os componentes, a segunda é codificar os componentes, a terceira é testar os componentes. E, por último, eu vou integrar os resultados de cada componente, né? Cada resultado individual, eu vou agora integrar, montando um aplicativo, um sistema que seja realmente executável. Então, eu vou pegar as partes que cada um fez e testou, e agora eu vou integrar, criando a solução final. Tudo bem? Quando eu falar de testes, a finalidade do teste é localizar e documentar defeitos que estão presentes no componente que você fez. Outro é avisar, de maneira geral, como anda a qualidade que eu estou observando no componente que está sendo construído. Por exemplo, é um componente que eu demorei 8 horas para fazer. Tudo bem? Componente simples. Mas eu encontrei aqui um conjunto de defeitos que eu vou ter que gastar mais 8 horas para ajustar. Porra, a qualidade péssima. Para cada hora de código, eu tive mais 1 hora de conserto, de defeito. Horrível isso. Então, um dos objetivos do teste é mostrar, comunicar, de maneira geral, a qualidade que eu estou vendo no software que eu estou testando. Um outro objetivo é validar, por meio dos casos de testes, que todos aqueles requisitos que foram solicitados pelo meu cliente lá naqueles critérios de aceitação, né, que já passaram pelas especificações, né, e estão presentes no código e estão adequados. Tudo bem? A outra é validar as funções do software conforme projetadas. Aí, então, isso é mais simples ainda, né? É validar, o objetivo é validar se as funcionalidades que eu projetei estão adequadas. Ou não, né? A outra é verificar se os requisitos foram implementados de forma adequada. Então, os requisitos, receber produto, incluir cliente, emitir nota fiscal, esses requisitos, eles foram codificados de maneira correta? É aqui que eu fico sabendo. É nessa disciplina de testes que eu vou ficar sabendo. Na implantação, aqui eu tenho alguns objetivos de acordo com o tipo de implantação. Olha só. Ela possui um objetivo claro e único, que é o seguinte. Quais são o conjunto de atividades que eu tenho que executar que garante que o produto que eu criei será disponibilizado para os usuários finais utilizarem? Então, o objetivo da implantação é garantir que o produto de software que eu criei será disponibilizado de maneira correta para os meus usuários finais utilizarem. Ok? A disciplina descreve 4 formas de disponibilizar para os usuários o produto que eu produzi. Uma é uma implantação, uma instalação personalizada, né? Então, eu vou lá e vou criar um projeto de implantação. O outro, o produto em forma compacta, né? Então, eu vou criar um pacote, agora não tem mais, né? Mas um CD, uma fita, um pacote em que eu possa descompactar esse produto depois. Tudo bem? Também aqui, pessoal, acesso ao software por meio da internet. Então, aqui, download, ou se não, assinatura no meu software. Então, eu criei um software e vou disponibilizar o uso dele para os usuários por meio de uma assinatura do meu serviço.
né? Então, imagina oh, meu Deus, uma Netflix, é só software, né? Netflix é assim, a música, quem dá um exemplo aí de música? Spotify. Spotify. Spotify é um exemplo também, né, que ele fez o software e disponibilizou por meio de uma assinatura de serviço, né? Uma outra forma é como a Microsoft faz, né? Como é que a Microsoft conseguiu implantar de maneira satisfatória ah, o Windows 10? Ela vem fazendo isso há um bom tempo, né? Ela liberou gratuitamente uma versão beta para que as pessoas fossem já utilizando, né, e fossem aprendendo a usar o produto na linha do tempo. Então, ela deu 6 meses para todo mundo implantar de graça uma versão beta, uma versão que já era a versão final, tá? Mas era uma versão que tinha alguns ajustes para fazer. Então, ao invés de ela gastar dinheiro primeiro ajustando tudo que ela tinha que ajustar, o que ela fez? Ela distribuiu para milhões de pessoas no mundo baixarem. Então, agora, a Microsoft, de graça, contratou 10 milhões de pessoas, de testadores no mundo, que vão colocar para rodar o Windows 10 e todo o problema que tiver vai comunicar e vai mandar um arquivo lá para o time resolver lá o problema. Tudo bem? Então, uma forma de disponibilizar o produto também é por versão beta. Então, instalação personalizada, que é um projeto. Empacotar pacotes é outra forma. Download ou acesso à assinatura de serviço é um outro método. E uma outra forma é implantando uma versão beta. Gerenciamento de mudança é importantíssimo, cara. E um dos objetivos, né, é controlar. Imagina que muitas pessoas podem construir muitos artefatos, tudo bem? No mesmo projeto. E que muitas pessoas também podem estar atualizando o mesmo artefato, o mesmo objeto ao mesmo tempo. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que controlar que os vários artefatos que estão sendo produzidos pelas muitas pessoas diferentes que trabalham no mesmo projeto, elas estão seguras. Isto é, eu tenho que garantir que o artefato resultante não entre em conflito com outro artefato, né, devido a algum dos problemas que a gente já conhece. O primeiro é a atualização simultânea. Eu e a Priscila, né, fomos lá e pegamos o mesmo objeto para dar manutenção. Ela não sabe que eu estou dando manutenção nele, que eu estou criando umas funcionalidades nele. Um cliente pediu, o relatório tem a coluna A, B, C, tá, e D. Então, o relatório tem 4 colunas e o cliente pediu para criar a coluna E. E eu, para um desses clientes, Rubens, baixei lá o código do relatório e estou implementando a coluna E para ele. A Priscila, ela foi em outro cliente. E o outro cliente, cara, ele pediu para tirar, para excluir a coluna D do relatório. Tudo bem? Ele pediu para excluir a coluna D do relatório. Então, não é mais para ter coluna D no relatório. Aí, o que acontece? Eu vou lá, a Priscila vai rapidinho e exclui a coluna D do relatório. O cliente dela fica feliz da vida e ela não implanta nos outros, só naquele cliente. Eu estou desavisado, fui lá e terminei a minha tarefa, que era criar uma coluna E. E coloquei em produção, para todo mundo usar. Inclusive aquele cara que pagou para tirar a coluna D. Aí o cara vai falar para você, pô, cara, eu não entendo, você não tem controle, né?
como é que o relatório não tinha coluna D, agora apareceu, além da D, apareceu mais uma E aqui? Não faz sentido para mim isso. Poxa vida, será que toda vez que tem uma atualização no sistema, eu saio prejudicado, meu negócio para, nada funciona? E às vezes a gente está pensando que é problema de requisitos, e não é, né? É problema de gerenciamento e controle de versões do software. Entenderam, pessoal? Outro problema grave que acontece é eu ter o mesmo software com várias versões. A Kelly é minha médica e ela tem a versão 1.5. O Carlos é meu cliente e ele tem a versão 1.2. Ele não quer pagar para ter 1.5. A Priscila é minha cliente e aí vai. Cada um de vocês. Como que eu controlo esse conjunto de versões? Essa disciplina, ela tem essa responsabilidade. Enquanto projeto, garantir que todos os artefatos que foram construídos estão de acordo, né? Que todos eles, a última versão deles é uma última versão boa. E também tem que garantir que tudo que foi resultado do trabalho foi um resultado bom, tá? É um resultado que está sob controle. Eu produzi, a Priscila produziu um objeto que é a exclusão de uma coluna. Eu tenho que garantir, o RUP tem que garantir, essa disciplina tem que garantir que essa mudança é controlada. Quando eu liberar o meu, antes de entrar em produção, alguém vai interceptar e vai falar assim, Rubens, você fez na versão errada. Você precisa excluir a coluna D para colocar o seu em produção. Para aquele cliente da Priscila, você precisa fazer isso. Ah, legal. Então, para todos os outros, eu coloco a versão completa, e para aquele cliente da Priscila, eu vou lá. Mas quem fala isso? O gestor de mudança. Então, dentro do AI, isso aqui é até integrado com o serviço do ITIL, que é a gestão de mudanças, né? Então, lá em gestão de mudanças, vai ter um comitê que vai analisar a mudança, e esse comitê vai prestar atenção nesses problemas que podem ocorrer e vai evitar que isso ocorra. Tudo bem? Quem já tem, por exemplo, gestão de mudanças implantado segundo o ITIL, não precisaria se preocupar com essa disciplina aqui no RUP. Tá bom? Gerenciamento de projeto, né? Aqui é a mesma coisa. Quem já tem um gerenciamento de projetos baseado no PMBOK, no PMI, ou baseado no Scrum, né? Então, também não precisa se preocupar com o que diz aqui, tá bom? Porque ele já faz o gerenciamento a partir de um outro modelo, que é o modelo do PMI. Mas a finalidade do gerenciamento de projeto dentro do RUP é fornecer um framework para conseguir gerenciar os projetos. Fornecer diretrizes para planejar, montar a equipe, executar e monitorar os projetos. E fornecer um framework para gerenciamento do risco. Veja que aqui eu tenho um conjunto mais restrito, né, de opções de gestão, né? Então, a gente sempre opta por gerenciar os projetos utilizando, né, implantando essa disciplina aqui a partir do que o PMBOK e do que o Scrum fala, tá? Por final, ambiente. O objetivo do ambiente, né, é descrever todas as atividades para desenvolvimento e diretrizes de suporte para o projeto. Então, tudo aquilo que for suporte para o meu projeto, desde a criação de senhas, usuários, disponibilização de máquina, cadeira, acesso físico, remoto, VPN, tudo isso é o objetivo da disciplina de ambiente é garantir que todas essas considerações foram previstas, tá? E que
todo o suporte necessário para a equipe de desenvolvimento está disponível e será fornecido no tempo que ele precisar. Tá bom? Bom, aqui, pessoal, eu deixei um link de uma aula de engenharia de software de 20 minutos, mais ou menos, que é bem legal. Esse professor Marcelo Fontinati, eu assisti essa aula, é uma aula bem bacana. Se fosse chata, não deixaria para vocês aqui, mas é uma aula bem bacana. O professor Marcelo realmente foi muito feliz na aula que ele deu, que ele gravou, um ambiente, uma aula bem dada, uma aula bem gravada, bem bacana, bem profissional. Vale a pena gastar 20 minutos, investir 20 minutos nesse vídeo aqui, tá? E aqui, a aula, né, ministrada pelo professor Rubens, que eu vou deixar aqui no YouTube também. Aliás, pessoal, eu vou precisar até acertar isso no final. Esse aqui é o endereço antigo ainda, eu preciso colocar aqui o endereço novo, né? Então, como isso vai estar lá no Moodle, eu vou tirar da apresentação esse link oficial da aula 2 aqui. Tudo bem? Eu vou deixar só o do vídeo do professor Marcelo. Bom, com isso feito, a gente termina a aula de hoje, né? Agradecendo, pessoal, a disponibilidade de todos vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês todos aí. Ainda não somos em 10 ainda, tem 10 caras ainda que ficaram até o final, depois de 1h30 de aula aqui, ainda temos 12 pessoas ainda aqui presentes na aula. Aliás, 15 pessoas presentes na aula aqui. Né? Muito obrigado, parabéns pelo comprometimento que vocês estão tendo aí, com vocês mesmos e com a gente também. Tá? Dúvidas? Tem o fórum que eu criei para vocês, que é um fórum para vocês utilizarem, entrarem lá, se manifestarem, colaborarem, tirarem suas dúvidas, tudo bem? Então, entrem no fórum, colaborem, deixe seu post lá, o seu comentário, a sua dúvida. Outro colega viu a dúvida, entra lá, interajam, pessoal, interajam, porque é uma baita ferramenta, vai ser bom para todo mundo, né? Se vocês conseguirem terem, né, participarem desses fóruns e deixarem lá as suas contribuições. O vídeo, assim que acabar a aula, ele vai ser gravado, né? Ele vai ser baixado no ambiente do Google, né? Quando ele estiver baixado no ambiente do Google, daqui umas 2, 3 horas, então possivelmente amanhã pela manhã, esse vídeo vai estar disponibilizado lá para vocês, tudo bem? Vai estar disponibilizado lá para vocês utilizarem. Baixem o vídeo, baixem a aula também em PDF para vocês utilizarem, tá? E, pessoal, na aula que vem, nós vamos já começar a falar um pouco mais mais a fundo agora em cada uma das disciplinas, para vocês entenderem melhor. E já vou mostrar um exemplo, né? Eu estou até fazendo aqui já, ó, e em primeira mão, né? Eu estou montando uma metodologia para Quest. Estou montando a metodologia para Quest. Tá vendo? A Quest não tem essa metodologia ainda, estou montando ela. E estou montando ela, ó, a partir do RUP. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá vendo? Clica aqui. Não é bem isso, né? Clica aqui. Ela teria que vir, ó, clica aqui. O que está indo para lá? É errado, né? Mas clica aqui, vem para cá. Aqui o objetivo do processo, o artefato gerado. Clica no artefato. Clica no artefato, ele está aqui na outra tela, na verdade, né? Clica no artefato, ó, e ele traz o artefato criado aqui. Como é que a gente vai usar esse artefato, né? É isso que o RUP faz, pessoal. Ele dá esse conjunto de acústicos do processo. O que vai entrar, a origem da entrada, cada uma das atividades, e o que vai sair e quem vai usar.
Então, eu vou criar pelo menos 1, 2 até lá, mais uns 2, 3 processos desse aqui, e eu apresento para vocês como exemplo do trabalho que vocês vão entregar para mim até o final de maio, junho. Tá bom, pessoal? Beleza. Bacana, gostaram? Professor, tira uma Bacana. dúvida aí rapidinho. O fórum que você criou lá no Moodle, lá, a gente precisa responder ele para questão de dúvidas ou é para mais alguma coisa, aquele fórum? Dúvidas, e depois eu vou ver quem está participando lá do fórum, que a gente vai também dar créditos, né, em nota pela participação lá no fórum também. Tá bom? Beleza. Fechou. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Não, acho que era só isso mesmo. Então, muito obrigado e até a próxima aula, até a próxima segunda-feira. Gostaram da aula de hoje? Legal. Tranquilo, valeu. Tá ótimo, então, pessoal. Então, boa noite para vocês, se cuidem, tá? Clausura total, se cuidem e até segunda-feira que vem. Falou. Beleza, professor. Valeu, falou. Tá bom, professor. Falou. Boa noite. Valeu. Boa noite, obrigado.